Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de José. É um relato, assim, atemporal, que mostra de um jeito incrível como a adversidade pode de fato moldar um destino, sabe? E transformar feridas que parecem o fim de tudo em um propósito grandioso. E a reflexão toda começa com essa pergunta central, né? Qual é o propósito da nossa existência? Muita gente busca viver com um propósito, mas a verdade é que poucos sabem qual é o seu. E olha, mesmo quando descobrem, nem sempre estão preparados para o processo, para o caminho que leva até ele. Para a gente poder entender bem essa jornada, vamos primeiro definir dois conceitos que são fundamentais aqui: o processo e o propósito. Eles são basicamente os pilares de toda essa análise. Então, existe uma diferença crucial entre os dois. Processo vem lá do latim procedere, que significa avançar, ir em frente. É a jornada, os passos, que muitas vezes são difíceis e imprevisíveis. Já a propósito, esse vem de proponere, que é declarar. É o destino, a razão, o grande porquê que move a gente, mesmo quando o caminho é super árduo. E essa é uma ideia muito poderosa. Ela sugere que os maiores desafios que a gente enfrenta não são só obstáculos, mas são a própria ponte que conecta a gente a um significado maior. A dor, então, não é o fim, é um caminho. Agora, vamos ver como essa jornada começa para José. Tudo se inicia como uma visão grandiosa do propósito dele, que, de um jeito bem paradoxal, o lança direto no processo mais brutal que se pode imaginar. A gente conhece José com 17 anos. Ele era o filho favorito, sabe? Ganhou até uma túnica toda colorida, magnífica, que o destacava dos outros. E mais, ele teve sonhos proféticos que já apontavam para um grande destino, onde a própria família se curvaria diante dele. Só que a pressa dele, aquela coisa de jovem, de querer compartilhar essas visões, acabou tendo o efeito contrário. O que era um vislumbre do seu propósito virou o gatilho para a inveja dos irmãos, transformando o ciúme numa conspiração bem perigosa. E a queda dele foi assim, súbita e brutal. De filho honrado a irmão odiado e, por fim, traído e vendido como escravo. É uma descida vertiginosa que marca o começo desse processo tão doloroso. Vamos avançar para a próxima etapa. Agora, José é um escravo no Egito, e ele enfrenta um tipo diferente de provação. Uma que testa o caráter dele de um jeito implacável. Essa é a segunda fase do processo. Mesmo sendo escravo, José se destaca. A sua dedicação, a sua integridade fazem ele subir de posição. E ele se torna o administrador da casa de Potifar, um oficial egípcio. É um período de conforto e autoridade que, na verdade, era bem enganoso. Mas esse sucesso todo é abalado quando ele enfrenta um teste moral intenso. A esposa do mestre dele tenta seduzi-lo diariamente. Mas José recusa, ele escolhe a lealdade em vez da tentação. O resultado, acusado falsamente de agressão, José é jogado na prisão. A sua integridade é recompensada com a mais profunda injustiça. Ele perde tudo de novo, mergulhando ainda mais fundo no processo. E é no ponto mais baixo da jornada dele, na escuridão de uma prisão, que as habilidades que foram forjadas pelo processo começam a se revelar de um jeito surpreendente. Mais uma vez, o caráter dele fala mais alto. Ele ganha a confiança do carcereiro e é colocado no comando dos outros prisioneiros. Isso prova que o espírito de liderança dele continuava ali, inabalável, mesmo nas piores circunstâncias possíveis. É nesse momento que ele encontra dois antigos oficiais do faraó, o copeiro e o padeiro. E os dois estão super perturbados por causa de sonhos que eles não conseguem entender de jeito nenhum. E José interpreta os dois sonhos, um de restauração e outro de execução. E ambos se cumprem, exatamente como ele previu. Isso mostra que o dom divino que ele tinha foi afiado e não destruído pelo sofrimento. Mas olha só, apesar dessa prova do seu dom, o processo ainda não acabou. O copeiro é libertado, mas ele simplesmente esquece da promessa de mencionar José ao faraó. O processo exige ainda mais paciência e a dor da espera. E agora a gente chega no ápice dessa jornada longa e difícil. É aqui que o processo finalmente abre caminho para o propósito. É o momento em que tudo começa a fazer sentido. A escala de tempo aqui é impressionante. O processo não foi uma aprovaçãozinha rápida, foi uma jornada de décadas. Pensa só, mais de 20 anos se passaram desde a traição até o reencontro com a família. Por 13 longos anos.
13 anos José suportou a escravidão e a prisão antes que seu propósito começasse a se manifestar. 13 anos de espera, de silêncio e de muita perseverança. E aí a virada acontece. De um prisioneiro esquecido, ele se torna o segundo homem mais poderoso do Egito. A ascensão dele, do poço ao palácio, é a realização final. É onde ele usa toda a sabedoria que ele adquiriu no sofrimento para salvar milhões da fome, incluindo a própria família que o traiu. Isso nos leva à ideia central, curado pelo propósito. O sofrimento do processo não foi aleatório, sabe? As feridas profundas ganharam um novo significado, porque foram elas que o prepararam para cumprir seu destino. E isso nos deixa com uma reflexão final. E se as maiores feridas não forem contratempos, mas a preparação necessária para o maior propósito? Talvez as partes mais difíceis da jornada sejam, na verdade, o treinamento essencial para um destino que ainda está por se revelar.